Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à disciplina de materiais, equipamentos e instalações elétricas prediais. Estou aqui no laboratório de eletrotécnica, que é um laboratório onde são realizadas as práticas da disciplina. E esse semestre, os professores da disciplina, no caso eu e o professor Kleber, a gente se reuniu e optou por realizar as atividades práticas, uma atividade complementar, uma vez que a disciplina são 6 créditos e temos esse precioso espaço para fazer a complementação do conhecimento da disciplina, né? Então, no decorrer do semestre, a gente vai gravar esses vídeos explicativos e demonstrativos das práticas, e a ideia é repassar para vocês toda essa experiência de o que seria feito no momento exato de cada prática, né? A nossa primeira, em contato com o nosso roteiro, que será disponibilizado para vocês, né? As primeiras práticas, elas constam até um pouco de recapitulação. Vocês já tiveram um contato anterior na disciplina de instrumentação, com a parte de projetos, e acredito que até no final da disciplina, né, já desenvolveram um pouco da parte de projetos. E aí a ideia, né, nesta fase inicial, além de conhecer o laboratório, é recapitular um pouco dos critérios mais usuais, falar um pouco aí da simbologia, das entregas de um projeto elétrico, das montagens, né, como eu falei. E aí a gente seguir um pouco com a parte de projeto, depois falar um pouco dos softwares mais usuais e depois passar para a parte de comandos elétricos e a parte de um pouco da automação predial, né? Então, espero que esse semestre consiga utilizar de forma bastante otimizada esse tempo adicional, né? Além disso, nesses encontros das práticas, a gente vai estar tirando dúvidas a respeito do projeto, da disciplina, né? Um projeto também bastante importante, bastante desafiador, tá? Então, dando prosseguimento aí à primeira prática, né? Caso realmente vocês estivessem aqui, né, no laboratório, a gente iria destacar inicialmente aí os cuidados, né, que vocês deveriam ter, que devem ter no manuseio, né, do laboratório e na operação em si, né, nos procedimentos de montagem e nos procedimentos de teste. Além disso, falar um pouco do cuidado com relação às vestimentas, né? O calçado adequado, a roupa, eventualmente um óculos de proteção, né? São questões importantes aí que são tratadas no mercado e cobradas por ocasião aí da NR10, né? Que trata da segurança e serviço de eletricidade, né? Então, é importantíssimo numa atividade de laboratório que vocês têm contato com eletricidade em corrente alternada, tem que ter muito cuidado com relação aos EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual. Então, a gente exige aqui elementos mínimos, né, como o calçado fechado, a calça jeans, uma camiseta e óculos de proteção. A gente até dispõe aqui no laboratório e, de certa forma, é opcional, né? A gente destaca mesmo a necessidade de ter muito cuidado no manuseio, evitar brincadeiras, né? Utilizar adequadamente os instrumentos e os componentes, porque é muito difícil a gente manter, né, íntegro todos os componentes aqui no laboratório. É muito difícil a aquisição e etc, né? Tá? Então, né, seguindo aí a nossa abordagem do roteiro, na primeira prática, se vocês olharem o roteiro, né, trata de conceitos, simbologia e execução de instalações elétricas de baixa tensão. No início do roteiro, a gente comenta um pouco a respeito das entregas que devem ser feitas na elaboração do projeto elétrico, sobretudo os memoriais, as plantas, o que é que deve conter nas plantas, o que é que deve conter nos memoriais, né? A gente vai disponibilizar aí alguns projetos, né, que já estão lá no site, na parte de material de apoio. A ideia é vocês não começarem do zero, né, utilizar algum documento existente e trabalhar em cima, né, tá? E eventualmente algum projeto do semestre anterior, para que
vocês possam dar uma olhada e sentir na pele o que é necessário, né, para ser desenvolvido. Ressalto que não é nada de outro mundo, né, é algo totalmente tangível, porque normalmente o pessoal em contato com as plantas do projeto final acaba se desesperando, acaba tendo uma reação que o projeto ele é muito complicado, é muito superior ao que a gente sabe aqui, é o que vai ser explicado, então não é nada de outro mundo, é completamente executável e foi executado aí por várias turmas que passaram na disciplina, né? Então, seguindo aí o nosso roteiro, a gente comenta um pouco dessas premissas de entrega. Peço que vocês deem uma olhadinha e tragam para a discussão aí nos encontros síncronos. Depois a gente fala um pouco também da simbologia, né? Inclusive no roteiro de prática é comentada uma norma de simbologia, que é a BNT 5444, e essa norma, se vocês realizarem a consulta no site da BNT Catálogo, vocês vão verificar que é uma norma que já está cancelada, né? Uma norma que já está cancelada, porém os símbolos ainda continuam sendo utilizados, tá? Então, por que continua sendo utilizado? Porque existe esse a utilização desses símbolos nos livros de instalações elétricas. Existem alguns símbolos, né, que estão nas normas IEC, que ainda coincidem com o mesmo desenho dessa simbologia. E também instalações elétricas, o pessoal usa muito por já estar desenvolvendo, utilizando esse símbolo por um longo período. Então, desde que exista uma explicação da funcionalidade do símbolo, isso não tem tanto problema, é como se fosse usos e costumes, né? Mas existe uma norma IEC, existem duas normas IEC, alguns livros, como por exemplo o livro do Ademar Contrim, ele tem a citação de normas IEC, que é a 60417 e a IEC 60417 e a IEC 60617. Só que se vocês estiverem em contato com essas normas, aí vão encontrar uma vasta quantidade de símbolos, não obrigatoriamente só envolvendo a parte de instalações elétricas, mas toda a engenharia elétrica, né? A parte de eletrônica, a parte de sistemas de potência, e aí vai, tá? Então, as normas que estariam em vigor e seriam de bom grado referenciadas seriam essas versões da IEC, porém nossos livros de instalações elétricas, salvo algumas publicações pontuais, utilizam como referência essa norma. E aí alguns pacotes de software, né, tipo AutoCAD, tipo Proelétrica de um determinado fabricante, como Lumine de outro fabricante, também utilizam a sua simbologia, tentando mesclar um pouco com o que trata nessa norma cancelada, 5444, e um pouco dessas normas da IEC. Então existe um mix aí de simbologia que é importante vocês consultarem. Como a gente disponibiliza um material de apoio, vocês podem utilizar as simbologias que estão lá nos projetos de vocês. A ideia não é reinventar a roda, tá? Inclusive existem a 5444, quando a gente vai olhar, ela é muito limitada. Então existem derivações de simbologia nessas referências que a gente passa aí como material de apoio, né? Então, alguns símbolos vocês já utilizaram na instrumentação e já fizeram algumas montagens, né? E a ideia é recapitular essa estratégia de elaboração do diagrama unifilar em planta baixa e colocar em prática, né, através da montagem aqui do nosso painel, que representa uma instalação elétrica residencial, né, tá? Então a gente tem toda a infraestrutura seca montada aqui no laboratório, né, com as caixas em 4x2, as caixas ortogonais, que normalmente numa situação real de montagem de execução é alvenaria. Essas caixas aqui são utilizadas nas paredes, né, de alvenaria, e essas caixas ortogonais são posicionadas no teto, né? Então, na nossa bancada, a visualização é um pouco assim,
devemos imaginar que sempre essas caixas ortogonais são posicionadas no teto e essas caixas 4x2 são posicionadas nas paredes, né? E aí eu tenho trechos verticais e trechos horizontais, sempre buscando, né, chegar aqui na caixa ortogonal para daí se distribuir para as paredes, né? Tá? Temos aqui o quadro de distribuição também, que normalmente vai ser posicionado aí no baricentro das cargas, né? O ideal é ficar aí num local estratégico de fácil acesso. Normalmente é cozinha, sala ou corredor, nunca quarto nem banheiro. Às vezes também dificilmente está na área de serviço ou área externa, né? Tá? Então o quadro elétrico vai conter todos os elementos de seccionamento e proteção, disjuntores, no caso aqui o DR, né, que vai fazer a proteção contra os choques elétricos, e também vai conter o DPS, que não está montado no nosso quadro porque por limitações de tamanho, mas o DPS também é um dispositivo de proteção contra surtos, item exigido na 5410, que também vai ser instalado junto ao quadro aqui, né? Nosso quadro, ele, né, a gente alimenta, né, os bornes aqui, ó, que vocês fizeram essa prática aí há algum tempo atrás, alimenta aqui com fase neutra e condutor de proteção, traz o cabinho e alimenta aqui os bornes, né? Então, quando a gente energiza a bancada, você tem aqui tensão nos terminais dos dispositivos, e daqui a gente realiza a montagem dos circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, à medida da nossa necessidade e do tipo de montagem, né? Nesse painel aqui, lado esquerdo, a gente tem a parte posterior do painel, onde seria possível a gente visualizar toda a infra que está embutida, né, que está por trás do painel. Isso aqui tudo vai ficar dentro da alvenaria estrutural, né? E aí os eletrodutos, né? Eletrodutos aqui passados da forma que vai ser executado na prática, né? Quando eu passo de um ambiente para outro, estou com um eletroduto entre essas caixas de passagem, né? Essas caixas ortogonais, nosso quadro de distribuição aqui embutido, né? E, enfim, existe um caminhamento pré-determinado, né, que nos limita na passagem dos cabos aqui no painel, mas é algo perfeitamente assim, que representa um pouco da situação prática, né? Hoje em dia é só complicado realmente às vezes a gente fazer uma correlação da forma de montagem no painel com a execução prática, porque na prática aqui, como eu falei, né, esses elementos, caixas 4x2, elas ficam na parede e essas aqui ficam no teto, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, com os elementos estruturais, evitar passagem de eletrodutos, por exemplo, nas colunas, né? Essas caixas 4x2 também dificilmente vai estar embutido em coluna, a não ser que seja previsto, né, no projeto estrutural. E essas tubulações entre caixas ortogonais vão concorrer com outras infras que vão estar presentes, né, na instalação residencial e predial, que são as infras de hidráulica, a parte hidrossanitária, de combate a incêndio, né? Então, aqui a gente está numa situação bastante favorável, somente com a elétrica na jogada, né? Certo? E aí, né, até o que eu gosto de ressaltar, né, é que, beleza, às vezes os alunos pensam que a atividade que vai ser realizada na prática, mesmo aqui no laboratório, é uma atividade até mais para eletricista do que engenheiro, né? Mas na realidade, né, a gente gosta de ressaltar que tudo que você está fazendo no estágio de montagem, existe uma explicação e existe uma engenharia por trás disso, né? Existe uma
engenharia na determinação dos circuitos, na especificação dos cabos, nas cores dos cabos, né, nos procedimentos de montagem, nos procedimentos de execução e testes, né, tá? Não é só simplesmente montar, ligar de uma vez e pronto. Então, normalmente os alunos gostam de montar, acender a luz, a lâmpada e pronto, vamos embora. Então, não é bem assim, pessoal. Utilizar os recursos que a gente tem aqui disponível. Utilizar o multímetro para testar se existe algum curto depois que o circuito está montado. Fazer teste de continuidade para saber se os cabos realmente, as conexões estão bem feitas, estão chegando nos pontos, né? Tá? Depois, utilizar o multímetro para medir as tensões na chegada dos pontos de tomada e pontos de iluminação, né? Então, testar isso por etapas, não ligar tudo de uma vez. Então, esses procedimentos que a gente faz é quase como se fosse um procedimento de comissionamento, né? De energização. Então, não é só uma atividade mesmo de eletricista, né? Existem as seções mínimas, existe a escolha dos disjuntores, né? Aqui a gente não tem muita flexibilidade para escolher, mas vocês, na condição de engenheiros, vão estar por dentro de toda a explicação, todo o subsídio técnico que está por trás da simples montagem. Além disso, existe também, né, as restrições com relação à quantidade de cabos nos eletrodutos. Existem as restrições com relação os tamanhos, né, dos eletrodutos, porque devem obedecer os gabaritos dessas caixas aqui, octogonais. Então, é muito importante verificar os catálogos dos componentes, não somente eletrodutos, caixas, derivação, mas também disjuntores ou qualquer elemento, né? E aqui, pelo gabarito, né, que são esses elementos de corte, né? Você só consegue encaixar, por exemplo, um eletroduto de 1 polegada. Então, nesse tipo de caixa de passagem, você trabalha com um eletroduto de meia polegada, 3/4 polegada e 1 polegada. É isso, né? Professor, eu quero passar mais circuitos. Joga outra infra, né? Por quê? Porque eu não posso ocupar 100% do eletroduto. Aí já tem outra regra. Na 5410, ocupação máxima de 40%. Posso compartilhar o condutor de proteção ou não? Aí tem regra também, desde que ele seja compatível com a maior seção de cabo. Ou seja, então tudo que vocês fazem, né, que vão fazer, existe muita engenharia por trás, existe muito conhecimento. E que a gente realmente preza muito por isso, né? Preza muito por vocês estarem buscando essa informação, que não é todo mundo que sabe, né? Então, pessoal, essa era a rápida introdução que eu gostaria de fazer. Em seguida, nós vamos dar início à montagem de alguns esquemas que estão no roteiro, e aí eu vou pedir a ajuda do nosso técnico laboratório, o Eliezer, que está para nos ajudar, e aí a gente vai testar e a ideia dessa prática inicial seria essa, tá? Beleza?